Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria para mim estar com vocês, iniciando o trabalho como pastor nesta igreja. E eu queria iniciar com pelo menos 2 pedidos. Aí alguém vai dizer assim, mas já vai começar pedindo? Meu primeiro pedido é que vocês tenham um pouco de paciência conosco, porque nós precisamos nos adaptar, nos ambientar, né? E nos envolver de uma maneira profunda com vocês, então precisamos da sua paciência. Então, às vezes que nós tivermos algumas coisas erradas, algumas coisas não muito normais, por favor, nos perdoem e nos ajudem, nos dizendo algumas coisas que vocês acham que precisa ser mudado ou corrigido, tá bom? Então, paciência e também ajuda naquilo que precisarmos de ajuda. Segundo pedido, suas orações. Nós somos carentes da graça de Deus, carentes do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. Então, por favor, orem por nós. E se não lembrarem de outra coisa a pedir a Deus em nosso favor, peça que Ele nos dê graça, amor, bondade, misericórdia e que nos ajude a sermos cheios dEle mesmo, porque nós não podemos transmitir nada de nós mesmos, ou pelo menos não queremos transmitir nada de nós mesmos a vocês. Queremos transmitir aquilo que Deus tem depositado em nossa vida, sua graça, seu amor, sua bondade, seu caráter. Isso queremos compartilhar com os irmãos. Então, esses pedidos, pelo menos para começar, né? Não vou fazer muitos aqui, senão vocês vão ficar assustados. Então, esses para começar. Em contrapartida, nós realmente oferecemos nossa vida, né, ao Senhor, consagrada a Ele, em serviço dos irmãos, ou a serviço dos irmãos. Queremos glorificar o nome do Senhor acima de qualquer coisa. A glória dEle é o nosso alvo principal. É o que nós mais queremos, que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. E sabemos que se atingirmos este alvo, abençoaremos os irmãos. Se glorificarmos o nome dEle, estaremos abençoando os irmãos. Então, esse é o nosso propósito. Nós nos oferecemos a Deus em favor dos irmãos, em favor desta igreja. Na verdade, já tive a honra, o privilégio de ocupar esse púlpito outras vezes. Talvez os irmãos que estejam aqui há pelo menos mais de 7 anos devem se lembrar, ou poderiam lembrar, que já estivemos aqui em algumas oportunidades. Nossa história com a Igreja Holiness é antiga, né? É uma paixão antiga. Já nos conhecemos ali pelos idos de 94, 95, por ali, já tivemos um contato, conhecemos pastor Mitsu Ishizui, conhecemos outros pastores da denominação, estivemos aqui nesta igreja ministrando algumas vezes. Então, é uma relação antiga. E no plano de Deus, na sua bondade, na sua soberania, aprove a Ele, né? Ele quis que fosse agora o momento de estreitarmos mais ainda essa relação, sermos mais próximos, mais íntimos, né? Até aqui eu conhecia a denominação do lado de fora, né? Agora estou conhecendo do lado de dentro. Agora estou dentro, faço parte, né? Fazendo parte. E até aqui o que temos experimentado tem sido muito gratificante. Estamos muito felizes com o que Deus tem ministrado a nós, eu e Beth, desde o momento em que estamos nos envolvendo de uma maneira mais intensa com a igreja. Então, a última vez que tive a oportunidade de ocupar esse púlpito foi no dia 6 de janeiro de 2002. Então, há exatamente 7 anos atrás, não é? E eu lembro desse dia, não porque tenho uma memória fotográfica. Infelizmente, lembro desse dia porque houve um fato não muito bom acontecido em nossa vida no dia que eu estive aqui. Não porque estar aqui não tenha sido bom. É porque à noite, depois eu vim pregar aqui no domingo de manhã, né? E depois eu e Beth, à noite, quando estávamos chegando em casa, por volta de 10 e meia da noite, fomos surpreendidos por 2 assaltantes
que levaram o nosso carro, nossos pertences, quando estávamos entrando em casa, né? Então esse dia ficou marcado para a gente, esse domingo de janeiro de 2002. Mas estar aqui foi uma alegria, viu, irmãos? Foi uma bênção. E Deus sabia o que era importante para nós e o que não era importante. Naquele dia Ele permitiu que acontecesse isso. E nós tivemos experiências muito sérias e profundas com Deus por conta de todo esse episódio que aconteceu na nossa vida. Eu não creio que Deus planejou isso para nós, não creio isso. Mas creio que Deus usou isso para nos amadurecer, nos fazer crescer em algumas coisas que não éramos tão maduros quanto achávamos que éramos. Então, Deus sabe todas as coisas e Ele nos abençoa em todas as coisas para o nosso bem, né? Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Mensagem que eu creio Deus me inspirou, compartilhou comigo para compartilhar com os irmãos nessa manhã, tem como tema Fazendo a Diferença. Iniciamos um novo ano, aliás, um feliz 2009 para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente ainda. Iniciamos um novo ano e eu creio que todos iniciamos este ano dizendo assim: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade neste ano, quero ser uma bênção, quero que o Senhor se agrade da minha vida, quero fazer Tua vontade. Eu creio que cada um de nós orou assim, tem esse desejo no seu coração, de fazer a vontade de Deus. Não sei se você pensou em algo específico, se você perguntou para Deus se Ele tem algo específico para a sua vida neste ano, para você fazer que seja de acordo com a vontade dEle e para a sua glória. Mas eu penso que uma das coisas que Deus quer que cada filho, cada filha, cada um de nós faça neste ano, é que impactemos este mundo. Impactar o mundo, impactar a sociedade. Ser diferente. Não uma diferença apenas cultural, não uma diferença apenas exterior, mas uma diferença que traga impacto, que leve as pessoas à reflexão, que leve as pessoas a fazerem perguntas sobre si mesmas, que leve as pessoas a um olhar, quem sabe até mesmo para o próprio Deus. Especialmente quando vivemos num contexto social tão degradado, tão prejudicado, tão subjugado, tão sob o domínio das trevas, quanto o que nós vivemos atualmente. Nossa sociedade permeada por filosofias, forma de vida, cultura totalmente contrária à vontade de Deus. E um texto que vem à minha mente quando eu penso nisso, e que parece um retrato da nossa sociedade, parece um quadro pintado em forma falada, que retrata a nossa sociedade, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Vai ligar o retro? Tá. Ali. O texto vai aparecer aqui na tela, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe a Bíblia aberta aí pelo tempo que estivermos meditando ou refletindo sobre este assunto. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, e depois capítulo 4, versículos 3 e 4. Na sequência, o capítulo 4, versículos 3 e 4. Na NVI, Nova Versão Internacional, que está projetada ali, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Essa realidade descrita pela palavra de Deus quanto às pessoas, a característica das pessoas, segundo o texto dos últimos tempos, e sem levar em conta aqui a questão teológica do que significa os últimos tempos, mas pensando nos nossos últimos tempos aqui, a descrição das pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E por fazerem ou terem essas características, algumas consequências que eu alistei, algumas consequências pelo fato das pessoas serem desta forma. Em primeiro lugar, uma consequência, a exploração do egoísmo. O texto começa dizendo: os tempos serão terríveis porque os homens serão egoístas. E nossa sociedade explora o egoísmo. Nossa sociedade procura levar as pessoas a pensarem em si mesmas e defenderem esse eu de tudo e de todos para preservar a sua satisfação pessoal. O egoísmo. Tome o refrigerante tal e você será o bom. Use tal roupa e isso fará de você o melhor. Coma em tal lugar e isso fará de você, e assim por diante. O egoísmo, o eu, a egolatria prevalecendo sobre tudo e sobre todos. Eu ouvi alguém contando, para tentar definir o que é egoísmo, e alguém contou uma historinha de uma professora de classe de crianças entre 7 e 8 anos de idade, perguntou para a classe, pediu que alguém definisse o egoísmo. O que é egoísmo? Perguntou aos alunos. E um aluno de 8 anos de idade levantou, depois de algum tempo de silêncio na classe, se levantou e disse: eu sei, professora, o que é egoísmo. Todos ficaram, inclusive a professora, muito curiosos para ouvir a resposta. E ele disse assim: egoísmo é quando ninguém pensa em mim. E é mais ou menos assim que nós vivemos na sociedade, né? Sempre esperando do outro, querendo do outro, exigindo do outro. Nossas expectativas sempre estão muito fortes em relação ao outro, ao que o outro pode me dar. Eu sempre quero prevalecer. Infelizmente, isso tem voltado-se até em relação a Deus. Eu tenho ido a alguns lugares, por conta do ministério que estávamos exercendo até o ano passado, indo a algumas igrejas, em alguns contextos, porque o nosso ministério era interdenominacional, em que eu chegava no local repleto de pessoas e alguém que estava dirigindo a reunião dizia assim: bem, nós viemos aqui para ser abençoados, nós viemos aqui buscar a nossa bênção, você veio buscar a sua bênção, e todo mundo dizia glória a Deus e aleluia. E eu ficava pensando, mas será que ninguém veio aqui cultuar ao Senhor? Eu não vim aqui buscar bênção, eu vim aqui dar glórias a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, independente de eu ser abençoado ou não. Se Ele vai me abençoar, isso é com Ele. Eu vim aqui dar glória a Deus. Eu vou sair abençoado porque Ele é bondoso, misericordioso, generoso e etc. Mas eu não vim aqui buscar nada, eu vim aqui dar glória a Deus. Mas isso, esse discurso fugiu das igrejas. Egoísmo, eu sou o centro de todo o universo, eu sou eu. Egolatria, adoração do eu. O eu tem que prevalecer. Uma outra consequência que traz para a nossa sociedade essas características que acabamos de ver é o enfraquecimento dos valores éticos.
O texto diz, os homens serão presunçosos, arrogantes, avarentos. Os valores éticos são colocados de lado quando eu tenho que prevalecer. Aquela coisa dos fins justificam os meios. Então, se eu tenho que prevalecer, eu faço qualquer coisa. Quem eu tenho que matar? Onde eu tenho que fraudar? O que eu tenho que roubar? Não importa. O que importa é que eu tenho que prevalecer. Os valores éticos são subjugados. Honestidade. Dia desses aí, saiu o noticiário, de um homem lá em Santa Catarina, naquela calamidade toda, dentro de um casaco havia não sei quanto, 20 mil reais. E ele, então, a netinha encontrou, eu não sei bem, a netinha encontrou o dinheiro e o homem disse, vamos devolver. Alguém poderia ter dito, não, isso é muito bom, a gente, Deus nos abençoou, Deus nos ouviu, olha a nossa necessidade. Não, vamos devolver. E ele disse, eu fui educado assim, o que não é meu, não é meu, eu devolvo. E alguém, por que nós estamos enaltecendo alguém porque está cumprindo sua obrigação ética? Porque na nossa sociedade os valores éticos foram desprezados. Hoje em dia, em nossa sociedade, quem é honesto é diferente. Quando deveria ser desonesto é diferente. A exceção virou a regra, Os valores éticos estão desprezados. Uma outra consequência, a supervalorização do prazer. O que vale é meu bem-estar. É o egoísmo, Então, o que vale é eu me sentir bem. O texto diz, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O meu bem-estar é que está valendo. E eu ouço algumas pessoas que eu encontro, como vai? Tudo bem? E a igreja? Não estou mais naquela igreja não, pastor. Não? Por quê? Onde você? Estou em tal lugar agora. Mas por que você saiu de lá? É que eu não estava me sentindo bem. Então, o que determina as minhas ações é o meu bem-estar. A vontade de Deus? Não importa. O que importa? Meu bem-estar. O que importa é que eu esteja me sentindo bem, sentindo prazer. Relacionamento conjugal é baseado no quê? No prazer. A partir do momento em que o prazer terminou o casamento. Bem-estar. Supervalorização do prazer. Uma quarta consequência, amor às coisas em detrimento das pessoas. Amor a coisas materiais. Nossa sociedade nos leva cada vez mais a sermos consumistas. Dizem que nós estamos no sistema capitalista. Sistema onde a compra gera o comércio gera a indústria, que gera o crescimento do país. É o sistema capitalista. Mas por trás disso, bem por trás disso, e no fundo, nós estamos num sistema capitalista. Onde há uma fome e sede por coisas, a ponto de desprezar pessoas. Eu sempre ouvi essa frase, Ame as pessoas e utilize as coisas. Mas nós vivemos numa sociedade onde nós amamos as coisas. E as pessoas, se der para manter as pessoas, vamos manter. Mas se não der, também são descartáveis. O que vale é preservar as coisas. Então, vemos tantos filhos de pais, filhos abandonados de pais presentes. Por quê? Porque pais saem para ter coisas, mas esquecem o principal, que é a vida do filho. Então, o filho é criado por babá, filho é criado por televisão, filho é criado por terceiros, por avós. Uma vez, dando aula numa classe de pais, sobre educação de filhos, alguém me perguntou assim, pastor, eu estou preocupado porque meu filho não gosta de mim. Ele gosta muito mais da minha mãe do que de mim. Da mãe seria a avó da criança. E aí, contando a história, a criança passa o dia todo com a avó. E quando chega à noite, quando a mãe vai buscar, o filho não quer ir. Já é natural o filho gostar de ficar na casa da avó, Mas não quer ir. Mas por que não quer ir? Porque passa o dia todo com a avó e está acostumado ali. Peraí, Deus não deu filhos para a avó. Para avô e vó é neto, Filho é para pai e mãe. Desprezamos pessoas para ter coisas. E os filhos têm tantas coisas,
mas não tem as pessoas. E quantas vezes temos conversado com filhos, com adolescentes, alguns jovens preparando para o casamento e coisas assim, conversando com eles, e ouvimos em lágrimas muitos dizendo, eu preferia não ter tais coisas, não ter tais roupas, não ter tais estudos em tais escolas, mas ter meu pai e minha mãe perto de mim. Desprezamos pessoas para correr atrás de coisas. Outra consequência, confusão em relação ao amor. O que é amor? Quando as pessoas dizem eu amo ou eu não amo, muitas vezes elas estão pensando em si mesmas. Especialmente tratando sobre casamento, relacionamento conjugal. E quando você começa a conversar com a pessoa e ela fala do amor, ama ou não ama, ela não está pensando no outro, ela está pensando em si mesma. Porque eu amo, quer dizer, essa pessoa me faz bem. Então, em última análise, eu não estou pensando na pessoa, eu estou pensando em mim. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não estou pensando na pessoa, eu estou pensando em mim. Isso não é amor, isso é egoísmo. Porque o amor é centrado no outro. O amor olha para o outro. É muito difícil estar em casa sábados à tarde, ou era pelo menos, há um tempo atrás. Mas um desses sábados, que algum evento foi desmarcado e eu estava em casa, passando o controle remoto da televisão, porque é difícil encontrar alguma coisa que preste. E ali passando o controle remoto, de repente me deparei com uma pergunta que chamou a minha atenção. Era um programa da Globo, do Luciano Huck, e tinha ali duas pessoas para casar, ou preparando o casamento, e eu não lembro, não sei exatamente o que era o objetivo, mas a pergunta que ele fez para o casal me chamou a atenção. Ele perguntou primeiro para ela, né? Por que você vai casar com ele? E ela disse assim, porque eu sei que ele é o homem da minha vida. Ele é o homem que vai me fazer feliz. E aí perguntou para ele, e você, por que quer casar com ela? E ele disse a mesma coisa, ela é a mulher da minha vida, porque eu creio que ela vai me fazer feliz. Aí esse apresentador, que até onde eu sei não tem princípios cristãos, ou pelo menos não, que eu saiba, não vive padrões bíblicos, olhou para os dois e disse o que a Bíblia diz. Disse para eles assim, olha, se for essa a razão do casamento de vocês, eu digo para vocês, não se casem. Não se casem. Porque se você se casa baseado na expectativa dele te fazer feliz, dela te fazer feliz, isso vai trazer infelicidade para o casamento. Porque vocês vão ficar a vida toda cobrando. Você tem que me fazer feliz, você tem que me fazer feliz, você tem que me fazer feliz. Ele disse, casem se você estiver disposta a fazê-lo feliz, se você estiver disposto a fazê-la feliz. A iniciativa é sua e não colocar expectativas em cima do outro. Isso é amor. Olhar o outro e querer o bem do outro, centrar suas atenções no outro e não em si mesmo. Existe uma confusão enorme em relação ao amor nos nossos dias. Por isso os casais estão se separando, estão se divorciando. E muitos vêm com aquela cara lavada, dizendo para mim, pastor, mas eu tenho o direito de ser feliz. Ora, o que é a felicidade? Confusão. A felicidade é ou está no centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus não há felicidade. Há pecado, egoísmo. Confusão. Sexto e último lugar, ou sexta e última consequência, o fortalecimento do religiosismo. Versículo 5 que nós acabamos de ler diz, eles têm a aparência da piedade, mas negam entretanto o seu poder. Aparência. Alguns mais ou menos da minha idade, talvez um pouco mais, devem lembrar que há um tempo atrás existia um shampoo anti-caspa, que fez muito sucesso, porque ele dava a conotação do comercial, era de que ele parece, mas não é. Parece um shampoo anti-caspa, ou parece um remédio, na verdade, era um shampoo anti-caspa. Parece um remédio, mas não é. É um shampoo. E ficou, e pegou. Então, o que o texto está dizendo é que nossa sociedade produz muitos cristãos denorex. Parece, mas não é. É só aparência.
Tem cara de crente, usa roupa de crente, usa a Bíblia de crente, vai para a igreja de crente, fala o crentez. Mas não é. Por quê? Porque não há mudanças, transformações, não há tristeza pelo pecado, não muda nada. Por dentro continua tudo como era antes. Meu avô, italiano, costumava dizer: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus usou a mesma ilustração dizendo: são sepulcros caiados, falando dos religiosos da sua época. Não é? O fortalecimento do religiosismo. A igreja evangélica brasileira cresce assustadoramente. Alguém disse que nos próximos 15 anos vai ser mais de 50% da população do Brasil. Mas a minha pergunta é: são evangélicos ou são cristãos de verdade? Porque infelizmente hoje em dia a gente não pode dizer que seja a mesma coisa. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa realidade. Talvez com um exagero meu daqui e dali, uma ótica diferenciada daqui e dali, mas todos nós que somos um pouco realistas, vamos concordar que a nossa sociedade tem essas características. Muito bem. E aí? Essa é a problemática. Mas qual é a solucionática? A Bíblia afirma que nós somos diferentes. Diz: nós somos diferentes. Todo filho de Deus, todo convertido a Jesus, todo aquele que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo, é diferente. Mateus 5, 13 a 16, afirma categoricamente: vocês são luz do mundo, sal da terra. Não diz: vocês serão. Não diz: talvez vocês sejam. Diz: vocês são. Mas Jesus fala algumas coisas ali interessantes. Ele diz: olha, são. Mas se a gente não pegar essa luz e não colocar no lugar de destaque, ela não vai iluminar. Se o sal não for aplicado, ele não vai salgar. Somos. Mas temos que exercer essa nossa vocação, essa nossa condição, aquilo que nós somos. Precisamos iluminar e precisamos salgar este mundo. Como fazer isso? Acho que pelo menos é a minha pergunta. Tá bom, Deus, eu sei. É a minha vocação, eu sei que essa é a realidade, eu sei que é assim, mas como? Como é que a gente faz isso? Certamente eu não pretendo dar todas as respostas, até porque nem tenho a sua totalidade, mas algumas coisas que eu pensei e que o próprio texto nos ajuda a refletir. Porque Paulo está escrevendo tudo isso para Timóteo, não para que Timóteo estivesse preocupado, com medo e assustado e dizendo: não dá mesmo para ser um cristão em nossos dias, a gente precisa mesmo ficar só aqui quietinho no nosso... Não, Paulo disse todas essas coisas para Timóteo com um propósito, de encorajá-lo a fazer diferença, a ser diferente, para que, exercendo a sua condição de diferente, influenciasse a sociedade. Então, seguindo o texto, olhando para alguns outros versículos, no próprio capítulo 3 de 2 Timóteo, encontramos algumas ferramentas, algumas dicas, algumas orientações, alguma ajuda o que pode nos ajudar a fazer essa diferença ou a exercer a nossa condição de diferentes. Em primeiro lugar, ter um mentor, um discipulador, um modelo que nós possamos enxergar, ver, perceber, tocar. O texto do versículo 10 diz assim: mas você, Timóteo, numa versão mais anterior diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Esse grifo é meu, lógico, né? Meu, minha. O que é que Paulo está dizendo? Timóteo, essa é a realidade. Você vive nesse contexto, não dá para sair fora disso, mas você pode ser diferente. Você não precisa viver isso, você não precisa se contaminar com isso. Por quê? Porque você tem vivido de perto comigo. Este mesmo Paulo que em determinado momento diz: sejam meus
imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem um modelo de cristianismo. Você tem alguém que você tem visto. E ele cita perseguições, ele cita ensino, mas não apenas transmissão de conhecimento. Ele cita também a conduta, como Paulo se comportava. Esse é o papel do discipulador, não é? Do mentor, do modelo. A Bíblia não mudou. Deus não mudou. Aquilo que Jesus disse algum tempo antes de voltar para o céu continua prevalecendo. Ele disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Ele não disse façam membros de igrejas. Ele não disse façam crentes ou evangélicos. Ele disse façam discípulos. E não dá para fazer discípulo sem conviver. Não dá para fazer discípulo sem mostrar como é que é. Pedro, falando a respeito de Jesus, diz que nós devemos seguir o seu exemplo. Ele diz que nós devemos pisar as mesmas pegadas de Jesus. Eu penso, uma figura na minha mente, quando eu penso sobre isso, é Jesus andando à frente do rebanho, à frente dos discípulos. E cada discípulo, Pedro, Tomé, Mateus, cada discípulo, olhando exatamente onde é que Jesus punha o pé. E procurava colocar exatamente a planta do seu pé ali, naquele lugar. E observava o outro passo, e assim por diante. Como é que faz? Como é que é um cristão? Como é um homem cristão? Obrigado. Como é uma mulher cristã? Como é um marido cristão? Como é uma esposa cristã? Nós precisamos ver, nós temos vários princípios, várias ideias, várias formulações na palavra. Ótimo, os princípios estão aqui, devem ser absorvidos, cridos. Mas como é que faz isso? Como é que alguém vive isso? O fato de não termos, geralmente nos leva às distorções, aos exageros, tanto negativa quanto supostamente positiva. Do lado direito, do lado esquerdo. Leviandade, legalismo. As duas coisas estão erradas. Como é um cristão de verdade? Honestidade, paternidade. Como é que a gente vive isso? Precisamos ver. Os mais novos precisam aprender com os mais maduros. Como é que se vive isso? Escrevendo a Tito, capítulo 2, Paulo diz especificamente sobre mulheres. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, criarem seus filhos. Isso é discipulado. Discipulado não é só ensinar a aprender teologia ou textos bíblicos. Discipulado é viver o cristianismo autêntico, verdadeiro. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos. Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, eu sou modelo para você, ele não diz assim, sou perfeito, absoluto, não erro nunca. Muito pelo contrário. Se você estudar a vida de Paulo, nos textos bíblicos, vai encontrá-lo dizendo muitas vezes, eu não sou perfeito. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz, não que eu tenha chegado lá, eu tenha alcançado tudo isso, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço tudo que ficou para trás e sigo para frente. E acho que é o versículo 17, ele diz assim, todos que me conhecem, todos que aprenderam um padrão de vida comigo. Cristianismo tem a ver com o discipulado, discipulado tem a ver com o cristianismo, uma coisa não vive sem a outra. Nós não podemos ser cristãos teóricos, precisamos ser práticos. Algum tempo atrás, algumas pessoas lá da nossa antiga igreja nos procuraram pedindo, pode dar um curso de noivado para nós? Eu tenho tudo isso lá prontinho, apostilado. Aí eu pensei bem, disse assim, olha, eu posso, mas, sabe, eu estou cansado dessa coisa de ficar dando curso.
eu queria te convidar a você fazer um pouco mais de parte da minha vida aqui em casa. Queria que você viesse aqui, convivesse com a gente. Aprendesse um pouco mais, não só com a teoria, mas também com a convivência. Entendendo que nós não somos perfeitos, nossa família não é perfeita, nosso relacionamento conjugal não é perfeito, mas nós fazemos uma coisa, seguimos para o alvo. Seguimos para Cristo. Queremos ser perfeitos. Queremos viver isso aqui que a Bíblia diz. E uma coisa que você vai aprender com a gente é a pedir perdão, porque a gente erra muito. Então, a palavra me perdoe vai estar sempre presente no nosso relacionamento, porque a gente erra. Isso é discipulado. Ter um mentor, ter um discipulador. Para fazer diferença neste mundo, nós precisamos seguir, aprender, ser humildes, olhar para as pessoas e até mesmo procurar dizer, olha, eu gostaria de aprender com você. Você pode me ensinar? Eu não quero que você me ensine conceitos somente, pode ensinar também, mas eu quero aprender a viver o cristianismo. Um dia desses, numa conferência para pastores e líderes da CEPAL, perguntaram para o Dr. Russell Shedd se ele pudesse começar tudo de novo na vida dele, o que ele faria diferente? O Dr. Russell Shedd está com mais de 70 anos, né? Beirando os 80, eu acho. O que o senhor faria diferente, Dr. Shedd? E ele de pronto respondeu, sem pensar, disse, olha, eu seria mais estudioso das Escrituras. Aí eu pensei comigo mesmo, se ele disse isso, onde é que eu estou nessa hora? E ele disse mais, ele disse, eu seria o melhor estudioso das Escrituras para pecar menos. Eu tenho que aprender com esse homem. Eu tenho que aprender com ele essa paixão por conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, para ser mais correto com o Senhor. Aprender com as pessoas, ser humilde. Segunda orientação que o texto nos dá, permanecer nas Escrituras. Versículo 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, ensinar, aconselhar. E a Escritura. Eu vejo tanta coisa acontecendo nos nossos dias e eu fico perguntando, de onde será que as pessoas tiram essas ideias? Essas teologias que estão sendo criadas em nossos dias. Tantas teologias, tantas coisas. De onde será que vem isso? E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, para você ser fiel, permanecer, fazer diferença, ser diferente e fazer diferença, você tem que ficar firme nas Escrituras. Não existem outras fontes que deva trazer ensino ou fundamentar sua vida, o seu procedimento. As Escrituras. E é interessante ele dizer, permaneça naquilo que você aprendeu e no qual adquiriu convicção. Penso que uma das coisas que nos falta em nossos dias é a convicção da palavra. E a convicção é algo que é produzido pelo Espírito Santo em nosso coração. A Escritura, o estudo, o aprendizado começa pela mente e deve descer ao coração e se tornar uma convicção. Não simplesmente um convencimento, não simplesmente o que a minha igreja acredita isso, o que o pastor prega. Não, minha convicção. Por que é que você não pratica o sexo fora do casamento? Porque eu tenho convicção do que a palavra de Deus diz, que é pecado. E por que a maioria das pessoas não vive isso? Porque não tem convicção. Porque a convicção não é gerada pelo simples conhecimento intelectual. A convicção é gerada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por que é que você não mente? Por que é que você não frauda? Por que é que você não é desonesto? Pela convicção da Escritura Sagrada gerada no meu coração pelo Espírito Santo. Convicção. Isso faz diferença. Até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Ou no convívio
da igreja, muitas vezes. Um dia desse estava numa loja comprando material de escritório e comprei lá algumas coisas para impressora, cartucho lá de tinta para impressora. E quando cheguei no carro, fazendo as contas lá de cabeça, achei que tinha alguma diferença. Quando eu fui olhar na nota fiscal, percebi que não tinha o cartucho da tinta preta. E aí disse, poxa, a caixa não me deu a tinta preta, não registrou, não sei onde ficou, e eu preciso tanto, tem que imprimir coisas, apostilas. Aí fui olhar dentro da sacola, o cartucho estava lá. Aí eu entendi que não é que ela não tinha registrado, ela colocou na sacola, mas não registrou. E eu não paguei. E eu estava com pressa, eu tinha que fazer um monte de apostilas, mandar para a gráfica e tinha que sair. E o carro estava muito longe da loja e eu fiquei naquele dilema, volto, não vou. Depois eu volto, não, tem que voltar agora. Aí algo dentro de mim disse, não, é agora ou nunca. Convicção. Eu saí do carro, voltei lá e fui conversar com a moça, que nem estava no caixa, estava em algum outro lugar. Aí tive que procurar e falar com ela, e enfim. E o tempo todo ela dizendo depois, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E era uma diferença razoável para ela, né? Ela ia perder um bom dinheiro naquele dia. Convicção. O que Deus diz é isso. Né? Fica firme na palavra e não perca a convicção. E por último, o texto do capítulo 4, versículo 5 diz, você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Para que eu faça a diferença nessa sociedade, além de ter alguém a quem seguir de perto como discipulador e permanecer nas verdades bíblicas, eu preciso me manter sóbrio, reflexivo, equilibrado, moderado. Né? Quando Josué assumiu a responsabilidade de conduzir o povo de Israel, Moisés tinha acabado de morrer, ele acabou assumindo aquela responsabilidade. Imagino eu morrendo de medo, sabendo como era aquele povo e sabendo tudo que ele tinha pela frente, ele estava temeroso. E Deus disse para ele, não tenha medo, Josué, eu estou contigo. Sabe o que é que você tem que fazer? Essas palavras que você conhece, as palavras da lei, medita nelas dia e noite, não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. Seja moderado, equilibrado, ande no que ela diz, sem ser legalista e também sem ser relaxado demais. Moderado, equilibrado, busque a moderação. Eu acho que isso tem muito a ver com as reflexões. Algumas pessoas aí de alguns meios dizem que não combina, né? Fé com razão são antagônicas. Não, pelo contrário. Elas se complementam. Eu preciso usar a razão para refletir, avaliar, pensar, adquirir a convicção. Né? Eu preciso dessa reflexão, deste equilíbrio. Busca do equilíbrio, né? Seja moderado. Olha, estão criando, versículos anteriores estão dizendo assim, estão criando doutrinas para si mesmos. As pessoas não vão suportar a sã doutrina e vão começar a criar doutrinas para si mesmos. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz, vão criar doutrinas de demônios. Onde essas doutrinas de demônios? No meio da igreja. Não é lá fora, não é em outros contextos religiosos, não é dentro da igreja de Satanás, lá também, mas Paulo está dizendo dentro da igreja. Vão criar doutrinas de demônios, querendo arrastar as pessoas. E diz para Timóteo, diz para nós, né? Deus está dizendo para nós, sejam equilibrados, sejam moderados, sejam reflexivos, preste atenção, veja as coisas acontecendo ao seu redor, ouça o noticiário, faça uma avaliação, veja a palavra de Deus, o que é que Deus está dizendo, busque discernimento de Deus, o que é que Deus está querendo dizer para a gente, como agir nessa sociedade. Moderado, reflexivo, equilibrado diante dessa sociedade. Queria concluir com antes de fazer algumas perguntas, olhar para esse texto de Mateus, onde Jesus diz para os discípulos ou para os ouvintes dele,
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Boas obras, vida, comportamento, maneira de agir. Quando eu voltei lá no caixa, procurei a moça, disse, olha, você não cobrou isso aqui, vai ter diferença. Ela disse, moço, você vai para o céu. E eu disse para ela, desculpe, vou mesmo, mas não é por causa disso não. Vou para o céu porque sou salvo em Jesus Cristo, porque Ele me salvou dos meus pecados. Essa ideia de as pessoas virem, perceberem o nosso comportamento, olhar para Deus. Como é que você pode ser assim, tão diferente? Porque Deus, o Espírito Santo, está em mim, agindo através de mim, refletindo sua glória através de mim. Para que os homens vejam a nossa vida, boas obras aqui, a nossa vida, o nosso comportamento, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Para pensar, né? Você tem feito diferença neste mundo? Como é que você sabe disso? Quais são as evidências? Quantas condições para fazer diferença? Você tem um mentor, um discipulador, alguém que você segue de perto, alguém que você busca como um modelo, não perfeito, mas alguém que pode te ajudar a viver o verdadeiro cristianismo? Você diria que a sua vida está pautada, está baseada em convicções bíblicas? Você está vivendo de acordo com essas convicções? Sua vida cristã é sóbria? É equilibrada? Ou você é um crente chato? Já trabalhou com crente chato? Eu já trabalhei com alguns. Equilíbrio, moderação, né? Percepção da realidade. Para você, para nós, para cada um de nós pensarmos, né? Para que neste mundo, neste ano, façamos diferença. Impactemos nossa sociedade. Um dia eu ouvi de alguém com muita tristeza dizer: puxa, o crescimento dos evangélicos é tão forte, é tão grande. Há tantas igrejas cheias, tanta gente, cada vez mais cresce o número de evangélicos no Brasil. E alguém não crente dizendo isso. E disse assim, agora, interessante, né? As coisas não mudam, né? Continua a violência crescendo cada vez mais, continua tantas adolescentes engravidando, continua... Não muda. Aquilo foi fundo, né? Tocou lá no fundo. Meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós somos? Eu creio nessa nossa vocação. Estamos aqui para fazer a diferença. Que Deus nos ajude a refletir sobre isso e nos ajude a nos colocar nas mãos dele para fazermos diferença nessa sociedade. Amém? Vamos orar? Pai Santo, o Senhor disse que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. E o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos gera em santidade. Nos ajuda a viver essa vida de santidade. Ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos a vivermos essa vida de santidade. Nos ajuda a aprender sobre isso. Nos ajuda a ver, a perceber, a andar de perto com pessoas e aprender com elas. Por favor, nos ajuda a ficar firmados mesmo na palavra, na verdade da Tua palavra. Nós vivemos num mundo de mentiras, o diabo é o pai da mentira. Oh Deus, e quantas mentiras nós temos crido e que parecem verdades? Por favor, nos ajuda a ter a nossa atenção voltada para a Tua palavra e nos ajuda a viver segundo as convicções que o Teu Espírito produz em nós de acordo com a Tua palavra. E nos ajuda a viver este mundo de maneira sóbria, moderada, equilibrada. Nos ajuda a fazer a diferença, Senhor. Ajuda a cada um de nós a fazer diferença no seu contexto, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, em cada lugar que estivermos, Pai. Nos ajuda
a refletir a tua glória, para que as pessoas vejam o Senhor agindo em nós e através de nós. Para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém.